Depois de denúncias de que concessões de rádio e televisão são alvo de irregularidades, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, anunciou uma série de medidas que o governo deve adotar para coibir fraudes envolvendo os chamados laranjas, pessoas que servem para encobrir lavagem de dinheiro, venda ilegal de concessões ou até casos de quem, segundo a lei, não pode ser dono de estação de rádio e televisão. Para debater o tema, convidamos os deputados Haroldo de Oliveira, do DEM do Rio de Janeiro, e Emiliano José, do PT da Bahia. Mestre, deputado ilustre, como é que o senhor vê essas notícias de denúncias de irregularidades? Eu acho que... E até fraudes, né? Existem fraudes em todas as áreas. E, evidentemente, nessa área deve existir muita fraude mesmo, porque nós estamos acostumados a ver isso no Brasil, seja no espaço do governo, em tudo que é canto. Nós temos denúncias de fraudes em todo lugar. Começou com o mensalão, passou pelo sanguessuga e chega nisso. E é claro que nesse setor deve ter regularidade, porque existem interesses econômicos, interesses políticos, interesses fortes. Então, tem que ter regularidade. Eu vejo com bastante simpatia a postura do ministro, porque ele quer apurar para ver o que está acontecendo. Mas tem realmente que fazer uma ação para verificar onde é que está, porque é fácil, ele tem esses instrumentos. Ele tem um ministério, ele tem a fiscalização do ministério, ele tem a um Agência controle, Nacional de Telecomunicações. Tem a Agência Nacional de Telecomunicações, então ele tem instrumentos para fiscalizar. Ele mesmo anunciou que vai ouvir a Agência Nacional de Telecomunicações. Tem que ouvir a Telecomunicações. agência e tem que fiscalizar mesmo, abrir, um inquérito, qualquer coisa para descobrir, porque é um setor nobre, evidentemente, da atividade nacional, pela própria natureza do serviço, que inclui a radiodifusão, seja sonora, seja televisão, ela está, talvez ainda é um dos elementos mais importantes que compõe a mídia. A difusão das informações. Exatamente. Né? Então, eu acho que a medida dele é correta, existem as denúncias e temos que fiscalizar e botar quem é responsável na cadeia. Tem que ser feito. Agora, não pode fiscalizar, descobrir os responsáveis e depois descobrir que os responsáveis são meio aliados e aí tapar e botar pano quente. Isso não pode fazer, é botar na cadeia. Deputado Emiliano José, como é que o senhor vê esse problema? Eu creio que este problema, apontado primeiro numa matéria do jornal Folha de São Paulo, é um problema sério e diz respeito a uma conjuntura mais geral dos meios de comunicação no Brasil. Eu participo da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação, com participação popular, aqui na casa, a deputada Luísa Erundina, que é a coordenadora, eu sou também um dos coordenadores, e nós temos debatido muito a questão dos meios de comunicação no Brasil. Esse é uma gota d'água no oceano, esse dado que foi levantado pela Folha de São Paulo, grave, relativo aos laranjas que usam emissoras para atingir os seus objetivos, sejam objetivos políticos, sejam objetivos de negócios. Quer dizer que o quadro de irregularidades é muito maior. É mais amplo sugere essa reportagem. Porque diz respeito à necessidade que nós temos de regulamentar a Constituição, em primeiro lugar, relativo aos artigos que dizem respeito à comunicação. A Constituição, eu diria, foi até sábia, a Constituinte de 1988, quer dizer, foi até sábia, e que gerou a Constituição, foi sábia na elaboração dos artigos relativos à comunicação no Brasil. Como, por exemplo, proibir monopólios. É proibido o monopólio no Brasil. No entanto, os monopólios são um escândalo brasileiro hoje na área da comunicação, por evidência. Não é preciso avançar muito na compreensão disso, porque estão aí os monopólios e oligopólios da comunicação. A Constituição veda isso. É muito difícil acabar monopólio. Mas tudo que é difícil tem que ser enfrentado, né? E a Constituição é que é nosso balizamento. Também a propriedade cruzada, que é outra discussão que está posta, que não é permitida a propriedade cruzada. No entanto, ela existe, está aí na nossa cara também, né? A própria questão delicada e problemática para nós discutirmos aqui, que é a detenção de meios de comunicação por parte de políticos.
que é outro problema que teria que ser discutido pela casa. E a necessidade da complementaridade entre o sistema público, estatal e privado nos meios de comunicação, que a Constituição também determina. Nós temos que ter um sistema público forte. Público não é estatal. Um sistema público, TV Câmara, né? Um sistema estatal, um sistema privado. Nós temos, evidentemente, um predomínio absoluto do privado, né? E não há complementariedade que se chama. Porque o privado tem os seus interesses, é natural e legítimo que os tenha. O sistema público seria outra coisa, né? E o sistema estatal, outra coisa também. Então, eu digo que nós estamos diante de um desafio de regular os meios de comunicação. Aqui, quando se fala em regular, imagina-se... Agora, quem é que exerce esse monopólio privado? Os monopólios privados, se for necessário nominá-los, é muito simples. Além das redes de televisão, as poucas redes que nós temos de TV aberta são evidentes, né? Quer dizer, a Rede Globo, né? Não é um monopólio de cima a baixo, com propriedade cruzada. A Rede Record, a Rede Bandeirantes, e com propriedade cruzada, inclusive, indo de cima a baixo, né? Então, tudo isso implica a necessidade, e o ministro Paulo Bernardo teve uma reunião com a gente, com a frente, discutindo isso, implica a necessidade de um marco regulatório para as comunicações no Brasil. Marco regulatório que é comum em qualquer país do mundo. Isso é tarefa civilizado. do Congresso. Isso é tarefa do Congresso. O ministro Paulo Bernardo comprometeu-se conosco, na frente, a enviar este novo projeto de marco regulatório que quer dizer, envolverá especialmente os meios de comunicação audiovisuais, emissora de rádio e televisão, porque não diz respeito à imprensa propriamente. O tema concessões de rádio e televisão no Brasil, sobretudo as irregularidades, é objeto de um debate aqui entre os deputados Harold de Oliveira, do DEM do Rio de Janeiro, e Emiliano José, do PT da Bahia. Deputado Harold de Oliveira, o que o senhor acha dessa... Não, as colocações do deputado Emiliano são corretas. Eu acho que nós temos que... Eu acho que é muito forte falar em marco regulatório dentro de um setor que está regulado, minimamente ele está regulado e está funcionando. A questão das concessões, quer dizer, antigamente as concessões eram atribuídas ou alocadas pelo poder discricionário dos governantes, do ministro, do presidente. Então, ele dava para quem queria, vamos dizer assim, nos seus interesses, fossem quais fossem. Agora, depois houve uma revolução nessa área, fizemos uma legislação, mudamos. A própria Constituinte balizou, eu como Constituinte fui um dos maiores batalhadores para que se pudesse preservar totalmente a liberdade de expressão, para que se realmente tivesse todo o espaço na Constituição de definição e de marco para que a regulamentação fosse feita preservando a liberdade de expressão, a diversidade dos meios de comunicação, a questão da propriedade cruzada, esta, infelizmente, não foi tratada e deveria ter sido realmente tratado lá quando era oportuno, porque hoje, inclusive, a questão da propriedade privada dos meios de comunicação vai perdendo o sentido com a própria tecnologia, na medida que a internet, a pluralização dos meios de comunicação faz a democratização. Que naquela época não havia essa democratização. Você ou tinha rádio, tinha televisão. A internet é uma revolução. Foi uma revolução que veio democratizar. E nós instituímos no nosso Congresso que a internet, batalhamos muito por isso, juntamente com outros parlamentares, até de uma forma suprapartidária, que a internet seria anárquica, seria livre. Para quê? Para que pudesse haver esta democratização no Brasil. Então, no Brasil não existe. É claro que, às vezes, existem arroubos, porque o governante ele é autoritário por natureza, ainda mais no sistema presidencialista. Então, quando ele não gosta da notícia, então ele fica nervoso e já quer estabelecer um controle do conteúdo da mídia. Por quê? Porque ele não quer que fale mal dele ou que mostre os erros dele, enfim, essa coisa toda. Então, isso existiu. O próprio presidente anterior, ele, por duas
Às vezes tentou controlar o conteúdo da mídia. Mas ele não consegue fazer isso no Brasil, porque a vocação do brasileiro é a vocação pela liberdade. E a liberdade começa, o sistema democrático, eu digo o sistema democrático representativo e dentro de um Estado de Direito, tem como um dos alicerces a liberdade de expressão. E está lá na Constituição. Nós colocamos lá. E eu sou signatário dessa Constituição, deputado. Se o senhor não sabe, assinei a Constituição que concordo, trabalhei por ela como constituinte e para que esses artigos fossem lá incluídos. A liberdade de expressão é a pedra de toque da democracia. Pontualmente, nós temos realmente que tratar de alguns assuntos. Nós temos que tratar, por exemplo, dessa questão que é muito discutida, da propriedade dos meios de comunicação por políticos. É um tema complexo. Por que é complexo? Porque se nós somos uma democracia, todas as pessoas são iguais diante da lei. Ora, se eu posso ser proprietário de ações da Petrobras, que é uma concessionária, e eu julgo do as concessões Banco do Brasil, depois, deputado. do Banco do Brasil, as concessões depois, do Banco do Brasil, sendo proprietário? Não, mas eu não julgo. Aí eu posso até me considerar impedido, se for esse o caso. Tendo propriedade sendo proprietário. Suspeita, né? Eu posso ser proprietário. Muito. Agora não posso ser proprietário do meio de comunicação. Tudo bem. Acho que aí há uma questão do poder de mobilização de opinião pública que tem esses veículos. Então, esse é a questão que tem que ser pontualmente tratada e sem conteúdo ideológico. Porque se for tratado ideologicamente, como faz a Unesco nos seus papeluchos, aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos fazer modificação, não vai avançar. Agora, a propriedade dos meios de comunicação pelos parlamentares envolve uma questão ética, essencialmente ética. O senhor não acha não, deputado? Eu acho que é ética, Emiliano. obviamente que acho que é uma questão ética e política ao mesmo tempo. Os deputados não deveriam ter meios de comunicação, na minha opinião, por evidência. Eles são os que julgam, inclusive, as concessões. E são muitos os deputados, por isso que eu digo que é um assunto delicado, naturalmente delicado, mas temos que tratar delicado porque envolve colegas meus, do deputado, evidente, mas eu não posso deixar de tratar temas porque eles são delicados. Queria situar que quando se fala em marco regulatório, nós estamos falando dos Estados Unidos, tem marco regulatório, da Inglaterra, que tem marco regulatório das comunicações, da França, que tem marco regulatório. Todos os países têm. Mais do que isso. Mais do que isso. De modo nós geral, estamos absolutamente... Saber o que é marco. Nós estamos absolutamente... É uma regulamentação. Que nós temos aqui. Não temos. É isso que eu estou insistindo. Ela tem que ser consolidada. O Código de Telecomunicações no Brasil é de 1962. É incipiente. Nós estamos atrasados. Nós estamos completamente fora do mundo que nós vivemos. Mas ele foi todo revisto e atualizado naquilo que era importante. Não, de logo depois da Constituição foi atualizada. Não, eu concordo. Tem que fazer uma revisão. O governo vai mandar um marco regulatório contemporâneo ao Brasil. E quando se fala em marco regulatório, mas que não tem regulamentação, descobrimos o problema. Não, existe uma regulamentação eu tenho que concluir. E tem que ser... Desculpe. Eu tenho que concluir, porque eu ouvi atentamente a exposição de Vossa Excelência, então queria também... Tudo bem, já concordei. O Código Brasileiro de Telecomunicações é de quase 50 anos atrás. No momento em que importantes... É de 62. Num momento em que importantes eram a TV e as emissoras de rádio. A TV não, melhor dito, eram as emissoras de rádio e os jornais. Era o que era importante. E agora a internet. Agora é o mundo da convergência digital. Agora é um outro mundo completamente diferente. A grandeza das empresas de telecomunicações vis-à-vis a mídia tradicional, que é menor do que esses... tudo isso é preciso hoje regular de modo a que haja o Estado de Direito considere a existência de uma nova realidade que a legislação brasileira não contempla. Por isso é que, na gestão anterior, o ministro Franklin Martins elaborou um primeiro anteprojeto, está nas mãos do ministro Paulo Bernardo, que está examinando isso atentamente, vai passar diretamente pela mão da presidenta Dilma,
para que seja enviada a esta casa que vai tratar do assunto, discutindo com a sociedade brasileira. Então, quando se fala em marco regulatório, nós estamos falando de um procedimento absolutamente normal das democracias avançadas. É isso que nós estamos falando. É uma legislação completa. E nunca se quis, nunca nós vivemos um período de tanta liberdade. E de modo nenhum, em nenhum momento, o presidente Lula quis cercear conteúdo. Isso é uma falácia. O presidente Lula nunca quis. Aliás, conviveu com a imprensa sempre da maneira mais aberta e livre, nunca houve qualquer tipo de problema. Nós, de fato, enfrentamos 21 anos de terror, violência, tortura, mortes na ditadura e violência contra a imprensa brasileira. Essa eu vivi como jornalista. Tarcísio, nosso apresentador, viveu como jornalista. Aí sim, depois disso, nós vivemos uma liberdade impressionante de imprensa que deve persistir. O que não dá à imprensa o direito de se contrapor à Constituição e às leis. Verdade. Os deputados Haroldo de Oliveira, do DEM do Rio de Janeiro, e Emiliano José, do PT da Bahia, discutem o tema concessões de rádio e televisão no Brasil e as irregularidades, assim como o chamado marco regulatório. Deputado Haroldo de Oliveira. Eu não sou contrário à regulamentação, eu acho que nós temos que realmente fazer uma consolidação dessa legislação. Se chamar de marco regulatório, será um marco regulatório. Eu acabei de dizer no início que a tecnologia trouxe um instrumento de democratização que não existia quando parte dessa legislação foi feita, mesmo após a Constituinte, quando foi regulamentado o setor de telecomunicações, quando as licitações foram regulamentadas, a forma de licitar deixou de ser, ou melhor, de alocar outorgas, deixou de ser pelo poder discricionário, passou a ser através de concorrência, de licitação. Mesmo depois, aquela regulamentação, ela já está arcaica. Nós temos que rever esses pontos. E vamos chamar de marco regulatório, tudo bem, eu acho que esse é o caminho. E nós estamos dispostos a discutir. A única questão que eu faço, que eu coloco, é o seguinte, que não seja uma discussão que venha com viés ideológico. Porque a ideologia, ela tem outros interesses por trás nos meios de comunicação e vai distorcer esse debate. Nós temos que trazer pelo interesse verdadeiro da democratização, da democracia representativa dentro de um Estado de direito. Essa que é a realidade. Isso nós concordamos inteiramente. É dentro do Estado de Direito Democrático. É isso que nós queremos. Agora, existem as fraudes, que são recursos comumente utilizados aí no Brasil. Isso é notório, tão notório que o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, está falando publicamente do tema. O senhor não sabe disso, não é, deputado? Sei. Emiliano, o que o senhor acha desse tema? Eu acho que o problema das fraudes é muito grave, porque trata-se de uma concessão pública, né? O que às vezes é esquecido é esse aspecto. Nós estamos falando de concessões públicas. Muitas vezes vamos chamar, proprietários das emissoras não entendem que estão nas mãos com uma concessão pública e que, portanto, na linha do que disse o deputado Haroldo, as empresas de comunicação, todas elas, deveriam ser abertas a todos os pensamentos. E isso não ocorre, infelizmente. As rádios, as emissoras de rádio fecham para este segmento, para aquele segmento. Eu sou testemunha disso, que eu vivo isso na Bahia. Posso fazer uma parte? Deixa eu só completar, eu vou permitir uma parte já. Eu vivo isso na Bahia, a TV Bahia, a Rede Globo da Bahia, nunca, em um único momento da existência dela, permitiu que eu aparecesse. Se eu aparecer, eles dão um jeito de me tirar. É do senador Antônio Carlos Magalhães. Do ex-senador, que já é falecido. Eu nunca pude, porque é dele não, é concessão pública. E todos teriam direito, todas as correntes políticas teriam direito de se fazer com suas ideias presentes lá. Não. Isso vale para a maioria das rádios. E, além disso, abre a possibilidade, essa que você está dizendo, eu acho que a legislação teria que ser mais rigorosa quanto a esse aspecto, abre a possibilidade da fraude. O ministro, numa conversa com o Senado, já teve uma boa audiência no Senado, o senador Walter Pinheiro me relatou isso, teve uma boa conversa conosco também na frente parlamentar a que me referi aqui, e ele está atento para isso. Agora, nós, parlamentares, creio, temos que ser rigorosos para ajudar
numa formatação mais rigorosa com relação às emissoras de A rádio. legislação, A legislação. Eu gostaria de, na parte eu queria dizer o seguinte, Pois não, eu entendo que realmente existe esta possibilidade de cerceamento de corrente. Agora, nós temos que ver também o interesse comercial dessas emissoras, porque este é o objetivo, é o nosso modelo. Pode ser que o modelo esteja errado. Nós temos que ter um modelo outro que não seja esse. Quando você tem uma concessão, você assume em lugar do Estado, você assume a função comercial daquele veículo. Ora, comercial, então as emissoras de FM, por exemplo, para dar um exemplo, elas se especializam. Tem emissoras que são de música clássica, emissoras que cuidam dos interesses da juventude, outros que cuidam, já são menores ainda dos interesses, cuidam só de tipos de músicas, rock and roll, por exemplo, outros que estão dedicados exclusivamente a notícias. Então, há uma especialização daqueles veículos. Isso é uma questão que nós temos que levar em conta. Agora, as mais importantes tratam da informação... De um modo geral. Novelas... Porque tem um sentido muito comercial, né? Claro, evidentemente, porque o comercial é o que garante a máquina, a bicicleta andando. Agora, eu queria ainda acrescentar que nós hoje no Brasil vivemos, inclusive, foi falado nisso pelo deputado, e é verdade, nós temos as emissoras estatais, temos as emissoras, que é a Rádio Brás, esse é o sistema, temos as emissoras públicas, são aquelas que, tendo autonomia até nos estados, elas têm um orçamento público, vivem de orçamento público, não podem comercializar as suas grades, e tem o sistema privado, que é o nosso modelo, onde é comercial. E se é comercial, dentro do sistema capitalista, tem que se levar em conta essas coisas todas. Claro. Então, e houve essa abertura. Hoje, o Congresso Nacional, as câmaras de deputados, câmaras de vereadores, as mais importantes, o Judiciário, o Executivo, todos têm seus próprios meios de comunicação. Não falta informação completa para a população. Abusivamente. Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores. Exatamente. Então, houve uma abertura total. Quer dizer, houve uma democratização do acesso à informação. Talvez não tenha havido democratização, e seja isso que está sendo desejado, do acesso aos meios de comunicação, o controle dos meios. Aí é uma outra questão que tem que ser debatida, discutida, para tentar abrir, porque o espectro das frequências radioelétricas é limitado. Não cabe mais. Quer dizer, o que já foi licitado já foi. Agora, as novas que vêm aí, só a tecnologia de compressão digital é que pode trazer um melhor uso, aumentar a capacidade, como é o caso da televisão digital, que agora deve passar para a rádio. Quando chegar no rádio, pode ser que um canal de rádio de FM hoje, que ocupa uma certa faixa do espectro, possa comportar 2 ou 3 canais digitais. E daí nós vamos ter mais canais para democratizar também a propriedade. Quer dizer, para mais gente da sociedade ter propriedade. Mas isso, infelizmente, é limitado. E é por isso que é um bem público e nós temos que tratar com concessão. Agora, energia elétrica é concessão. Da mesma forma, petróleo é concessão, tudo isso é concessão. São concessões. E operam dentro de um mercado, né, visando lucro. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Emiliano José? Não, eu só queria complementar dizendo que é verdade o que o deputado Haroldo diz, que o sistema comercial, ele vive da publicidade e precisa viabilizar-se economicamente. Só que ele é submetido, e isso muitas vezes, ou na maioria das vezes é esquecido, ele é submetido à Constituição que o deputado elaborou. Ele tem obrigações constitucionais da produção cultural, da produção regional, da informação séria, do respeito à criança e adolescente, tem tudo isso. Ele tem obrigações que muitas vezes são esquecidas, né? O fato de ser comercial não elimina o fato de que é uma concessão pública. O respeito às manifestações culturais da de cada local, diversos estados, diversas regiões. Então é isso que é importante. Eu concordo inteiramente com essa formulação, trata-se de uma atividade comercial, mas é uma atividade comercial submetida à regra de uma concessão pública. Então é muito importante que isso fique claro e que seja respeitado, né? O que nós queremos é isso. Bom, eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Haroldo de Oliveira, do DEM do Rio de Janeiro, e Emiliano José, do PT da Bahia. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.